Olá, vamos à terceira aula do nosso curso de Astrologia Moderna. Vamos da página em que nós paramos na última aula, que foram nos planetas. Aqui, hoje nós vamos começar vendo os pontos astrológicos. Vamos começar pela Terra. A Terra, que no mapa astral, ela sempre está em oposição ao Sol. Enquanto o Sol, ele revela a nossa missão de vida, aquilo que nós viemos fazer, aquilo que nós buscamos. A Terra, ela está associada à estabilidade, à nutrição, à abundância. Ela está associada às questões mais terra, ela está associada aos signos de terra: Touro, Virgem e Capricórnio. Ela tem uma conexão com o mundo físico e material, focada em segurança e estabilidade. Uma coisa que nós não vimos ainda, muito importante, que são os aspectos, mas aqui vocês podem ver já uma oposição. Essa linha vermelha é uma oposição. Então, aqui nós temos o Sol, em oposição nós temos a Terra. Se nós temos um Sol em Escorpião, como está aqui, a Terra estará em Touro. Se nós tivéssemos o Sol em Touro, a Terra estaria em Escorpião. Correto? Próximo ponto astrológico, os nodos lunares. Esses sim, muito importantes, que eles estão presentes em todas as formas de astrologia. Nós temos o nodo norte e o nodo sul. Na astrologia védica, o nodo norte chamado de Rahu, ou também cabeça do dragão. E o nodo sul chamado de Ketu ou cauda do dragão. Também os dois estão sempre em oposição. O nodo norte indica o destino da nossa alma, enquanto o Sol é o destino da nossa vida, o nodo norte é o destino da nossa alma. E o nodo sul indica o nosso passado kármico. O nodo sul indica o nosso karma, enquanto o nodo norte indica o nosso dharma. Nós devemos ver então em que signo e casa está o nodo norte e procurar seguir esse caminho, o que nem sempre é fácil. Por quê? Porque nós temos uma tendência a ter medo do desconhecido, medo do futuro. Então nós preferimos ficar na zona de conforto, que é o nosso passado, o qual nós já conhecemos, que é o nodo sul. Vamos ver um exemplo prático na roda zodiacal, para que vocês entendam. Eu já coloquei os nodos aqui. Eu vou usar aquele eixo de signos Áries e Libra, que fica mais fácil de entender. Suponhamos que a pessoa tenha o nodo norte em Áries, então ela terá o nodo sul em Libra. O nodo norte em Áries significa que, nesta existência, a pessoa veio para ser uma guerreira. Ela veio para ser uma pessoa destemida, uma pessoa que corre atrás do seu destino, uma pessoa agressiva, que são as características de Áries. O que significa que, no passado kármico dela, ela foi o contrário disso. Ela foi uma pessoa muito pacífica, muito passiva, também indecisa. Então, nesta vida, ela vem para ser assertiva, que é o contrário de Libra. A evolução da alma é baseada não em punição, mas em equilíbrio. O que nós somos hoje, amanhã nós viremos para desenvolver características contrárias. Para quê? Para equilibrar. Pela astrologia kármica,
Nenhuma alma ela evolui sendo só rei, nem evolui sendo só escravo, entendeu? Ela precisa experimentar as duas situações. E se tiver um nodo sul em Áries e o nodo norte em Libra, indica que no passado foi o contrário. No passado ela foi uma pessoa destemida, uma pessoa guerreira, uma pessoa agressiva. E nessa vida ela veio para desenvolver o contrário disso. Ela veio para ser uma pessoa mais pacífica, mais passiva, mais amigável, correto? E também mais indecisa, que é uma característica negativa do signo. Eu acho que eu inverti, gente. O nodo sul indica que ela foi uma ariana, né? Uma pessoa agressiva, uma pessoa assertiva, uma pessoa lutadora. Agora em Libra, aqui no nodo norte, indica que ela veio para ser uma pessoa menos agressiva, menos assertiva e mais pacífica, mais passiva e mais indecisa, tá? Eu tinha invertido. Vamos voltar agora aos pontos. Vamos falar então da roda da fortuna, mais comumente chamada de parte da fortuna, ou lote da fortuna, tá? É o mais politicamente correto, vamos dizer assim. O que vem a ser a roda da fortuna? A roda da fortuna ela indica no mapa astral um ponto em que nós podemos ter sorte. Era um ponto que indica sorte, destino e prosperidade. Se nós investirmos nos assuntos daquele signo / casa. Sorte não apenas, sorte também financeira, mas não só financeira, ok? Então, onde nós temos a roda da fortuna, é muito importante a gente ver esse ponto e investir nele, tá? Porque é um ponto de realização emocional. É um ponto que, se nós investirmos nele, nós vamos atrair a boa sorte, certo? Próximo ponto. Lilith. Lilith, que na verdade eu falei na última aula. Eu não deveria ter falado, eu deveria falar agora. Mas eu já falei um pouco lá. Mas eu vou repetir para deixar mais específico aqui. Lilith, que é o lado oculto da alma, conhecida como lua negra. É um ponto astrológico que simboliza aspectos profundos e muitas vezes sombrios da psique humana. Lilith representa a energia primal, a energia primordial e potencial, muitas vezes ou com certeza reprimida pela nossa alma. Onde nós temos Lilith, nós temos problemas. Tá? No lugar onde nós temos Lilith, nós costumamos sentir um vazio emocional. Quem foi Lilith na mitologia? Não na mitologia grega, mas na mitologia hebraica. Lilith teria sido a primeira esposa de Adão. Ela não consta na Bíblia, ela consta nos evangelhos apócrifos. Deus criou Eva da costela de Adão. Por que ele criou Eva da costela de Adão? Simbolizando a submissão dela a Adão. Por quê? Porque ele cometeu esse erro com Lilith. Ele criou Lilith da mesma forma que ele criou Adão. E Lilith não se submeteu à autoridade, nem de Adão, nem de Deus. Ela se rebelou. Então, Lilith, do lado positivo, ela simboliza também essa rebeldia do feminino, tá? Ela representa processos de autonomia feminina sobre o patriarcado masculino. Processos de feminismo, ok? Lilith, como ela foi expulsa do paraíso e se refugiou nas montanhas. E como ela sobrevivia?
ela raptava, ela sequestrava crianças e se alimentava delas. Então Lilith está também associada à violência contra as crianças. A Lilith simboliza também, é um ponto bem sensual e sexual. Ela simboliza o sexo, porém o sexo como inconsciente, tá? Então ela simboliza também processos de abusos sexuais. A Lilith no mapa ela pode revelar, às vezes, onde existem processos de abusos, não somente sexuais, tá? Abusos como um todo, mas também sexuais. Temos também Vertex. O que é Vertex? Vertex é um ponto, é chamado ponto de encontro do destino. É um ponto magnético que nos atrai, seja para pessoas, seja para lugares, seja para ocasiões. É um ponto sobre o qual nós não temos controle. Nós somos atraídos para ali contra a nossa vontade. Mas é um ponto que ele traz um propósito, muitas vezes relacionado a questões de crescimento pessoal, aprendizado emocional e até mesmo de transformação espiritual. Então, onde nós temos Vertex, no signo e na casa, nós somos atraídos para ali de forma incontrolável. Ele puxa a gente para aquele ponto onde nós vamos ter experiências muitas vezes com pessoas, tá? Com pessoas que vão contribuir para o nosso crescimento espiritual. Vamos falar agora um pouco sobre os asteroides. Nós temos asteroides que não são planetas e não são pontos astrológicos, são corpos celestes. Nós temos Quiron, Pallas, Ceres, Vesta, Juno, Proserpine. Nós temos outros asteroides que eu não coloquei aqui. E muitos asteroides vão sendo descobertos, vão sendo estudados pelos astrólogos e acrescentados à astrologia. Nós vamos usar Quiron, tá? Que tem uma simbologia muito bonita. Eu acho que eu já falei em alguns vídeos, mas eu não vou falar aqui agora, tá? É muito usado na astrologia. E talvez eu fale de Pallas. Os outros eu não vou utilizar, ok? Fiz só uma prévia aqui. Vamos à classificação dos planetas. Os planetas, nós temos, como já vimos, os luminares, Sol e Lua, que iluminam a Terra, com o Sol com a sua luz própria, o Sol com a sua luz refletida, a Lua com a sua luz refletida do Sol. Temos os planetas internos, Mercúrio e Vênus. Temos os planetas externos, Marte, Júpiter e Saturno. E temos os planetas geracionais, Urano, Netuno e Plutão. Voltemos aqui. Os pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. Marte que já é externo. E temos também Júpiter e Saturno. Do Sol até Marte são planetas que influenciam diretamente as nossas vidas. Júpiter e Saturno têm uma força um pouco menor, mas ainda influenciam as nossas vidas, diretamente as nossas vidas. Já Urano, Netuno e Plutão, que são os planetas geracionais, não influenciam as nossas vidas de forma direta. Por quê? Porque como eles são muito distantes, eles demoram muito tempo em cada signo. Então milhões de pessoas nascem com esses planetas no signo. Então nós analisamos esses planetas nas casas e não nos signos. Analisamos os signos, mas damos ênfase nas casas. Correto? Na presença dele nas casas. Tem o texto falando de cada planeta de uma forma mais sucinta, tá? De uma forma mais abreviada. Não vamos ler esse texto aqui agora, vocês leem, tá? Vamos falar de um ponto aqui muito importante em astrologia, muito mesmo, que são as dignidades planetárias. O que são as dignidades planetárias? Alguns planetas são por si só mais fortes, outros mais fracos.
Além disso, os planetas, dependendo da sua localização nos signos, eles se tornam mais fortes ou mais fracos. Então, isso é que são as dignidades, correto? Não adianta a gente fazer uma interpretação de um mapa simplesmente vendo os planetas nos signos e casas. Nós temos que ver a força ou fraqueza que eles têm ali. Bem, nós temos a exaltação, domicílio, detrimento e queda. Essa é uma tabela básica, tá? É uma tabela bem básica das dignidades planetárias que nós vamos usar aqui. O correto é usar uma tabela mais completa, que é esta. Deixa o ponto chegar aqui, deixa eu explicar uma coisa. Na tabela básica que nós utilizaremos, nós veremos o domicílio, que é o signo que o planeta rege, veremos a exaltação, que é o signo que ele não rege, mas que ele se sente bem, veremos o exílio, que é onde, ou seja, aqui ele não está tão forte, mas ainda tem força. No exílio ele já perde a força, porque é um signo estranho para ele. E tem a queda, que é onde ele não tem força, ele perde a sua força. Existem alguns casos em que o planeta ele não está nem em domicílio, nem em exílio, nem em exaltação, nem em queda. Então aí ele não tem força absolutamente nenhuma, ele está peregrino. O planeta peregrino ele está totalmente enfraquecido, ok? Tudo isso nós temos de levar em consideração. O correto seria usar essa tabela que é mais completa, que além daqueles pontos, nós temos os termos, as triplicidades, temos as faces, tá? Essa tabela, gente, seria muito complexo utilizar ela agora. Se fosse astrologia clássica, nós teríamos de usar. Como nós estamos fazendo astrologia moderna, nós podemos simplificar por enquanto e usar a tabela básica. Mas o correto é usar a outra tabela. Mas nós não vamos fazer isso porque vai ser muito avançado, correto? Então, nós utilizaremos essa tabela básica, que inclusive tem Urano, Netuno e Plutão. É uma tabela para usarmos na astrologia moderna. E tem inclusive Urano, Netuno e Plutão, que não são considerados na astrologia clássica, correto? Então vamos supor, nós temos o Sol, ele está em domicílio em Leão, ou seja, ele está muito forte, porque ele rege Leão. Ele está em exaltação em Áries. Ele não rege Áries, mas ele está bem ali. Já em Aquário, ele está exilado, ele perde a sua força. Em Libra, ele está em queda, ele está muito mais enfraquecido. Se a gente pega Plutão, por exemplo, Plutão ele rege Escorpião, então ele está muito forte em Escorpião. Nos outros signos, ele estará fraquíssimo, ele estará um planeta peregrino, tá? Na outra tabela nós veremos muito mais planetas que ficam peregrinos, tá? Aqui essa tabela aqui era bem mais complexa, tá? Muito mais completa e mais complexa, ok? Mas repito, nós não lidaremos com ela, nós vamos trabalhar com a tabela básica. E aqui então nós terminamos a nossa terceira aula. Na próxima nós vamos ver a divisão das casas por elementos, mas aqui vai ficar muito conteúdo. Então eu vou encerrar aqui, correto? Na quarta aula nós continuamos. Então eu agradeço a todos que ficaram até aqui nesse momento. Lembro, tá? Dúvidas, sugestões, críticas, deixem nos comentários. E até a nossa próxima aula. Muito obrigado.